Manchester City vs Inter, uma final muito aguardada. Nesse vídeo vamos fazer um resumo sobre as equipes e projetar como pode ser essa final. Antes, já deixa aí nos comentários para quem vai a sua torcida. Antes de nós falar sobre como pode ser a final, vamos lembrar como essas equipes chegaram até aqui. Manchester City tem um detalhe bem curioso: a equipe não venceu nenhum dos seus jogos fora de casa e empatou os três por placar de 1 a 1. Foi 1 a 1 contra o Leipzig, 1 a 1 contra o Real, 1 a 1 contra o Bayern. Agora já no Etihad, na sua casa, o time de Guardiola atropelou todos os seus adversários. Atropelou o Leipzig por 7 a 0, o Bayern por 3 a 0, o Real Madrid por 4 a 0. O City está na sua segunda final da história apenas e busca o seu primeiro título. Já falando da campanha da Inter, a Inter foi um time que teve uma defesa quase perfeita, já que tomou gol em apenas um jogo em todo o mata-mata, começando contra o Porto, quando a Inter ganha de 1 a 0 em casa e na volta empata de 0 a 0, com bela atuação de Onana. Já contra o Benfica, a Inter ganha de 2 a 0 na Luz, estádio do Benfica. E já na volta na Itália foi um jogaço, um 3 a 3, que apesar do resultado, a Inter teve pleno controle sobre o jogo e administrou muito bem. Sim, passou para a semifinal, que iria enfrentar o seu maior rival, o Milan. No primeiro jogo, a Inter joga muito bem e consegue 2 gols logo de início, com 11 minutos já estava 2 a 0. E então novamente administrou muito bem, não deixando o Milan criar chances, e acabou 2 a 0. Sim, a Inter estava com um pé na final, e no jogo da volta a Inter novamente administrou o jogo muito bem, não deixando o Milan criar muita chance de perigo, e acabou fazendo 1 a 0 no contra-ataque com o Lautaro Martinez. Assim, 13 anos depois, a Inter está em mais uma final, buscando seu quarto título. Foram as campanhas dos dois times na final. Agora, já falando dos destaques dos times, não tem como não citar o destaque do Manchester City, que claramente foi Haaland, o artilheiro da Champions, com 12 gols e com mais de 60 gols na temporada. De Bruyne também foi muito bem depois da Copa e é claramente o cérebro do time. Também vale citar Gundogan e Bernardo Silva, são dois jogadores muito importantes na equipe de Guardiola. Claro, também o zagueiro Rúben Dias, que faz uma excelente temporada. Na Inter, o destaque vai para Dzeko, que é o artilheiro da equipe na Champions, mas com apenas 4 gols, muito a menos que Haaland, óbvio. O melhor jogador da Inter mesmo é Lautaro Martinez, que apesar de ter feito só 3 gols nessa edição, está em uma ótima temporada, com 38 jogos, 21 gols e 6 assistências, 27 participações para gols. Outro destaque da Inter de Milão é Onana, o goleiro que fez jogos muito bons, salvando a Inter nos 2 jogos contra o Porto e contra o Milan. E Çalhanoğlu, o turco, que claramente é uma peça muito importante nesse time da Inter, chuta muito bem fora da área, e é o que o City deve se preocupar com ele. Já Barella faz a melhor temporada da sua carreira pela Inter. Bom, agora vou falar minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer nesse jogo Inter de Milão e Manchester City. A Inter vem com uma defesa muito sólida, então com isso é normal que o City tenha muito a posse de bola, mas um ponto fraco do time de Guardiola, Stones, que é zagueiro, sempre apoia como volante quando o City está no ataque, mas quando o City erra e está em contra-ataque, sempre fica em desvantagem numérica para defender. Acredito que a Inter vai explorar muito isso no jogo contra o Manchester City. Já o Manchester City pode causar muitos perigos. Claro que a Inter vai ter que ter um belo plano para parar Haaland. O Manchester City joga com De Bruyne e Haaland na frente. O City vai agredir muito nas laterais, com Bernardo Silva tentando furar todo o momento a defesa da Inter. Acredito que esse seja um jogo bem pegado, e acredito que quem ganha o jogo seja quem saia na frente. Vou explicar o porquê. Caso a Inter saia na frente no placar, já demonstrou que tem uma defesa muito sólida e que dificilmente deixa o City empatar. Mas claro, caso o City saia na frente, acho muito difícil a Inter empatar também, porque dará muitos espaços para o Manchester City. Assim será um jogo muito parecido como a final da FA Cup, sendo City e United. Jogo onde o United não criou muito perigo ao Manchester City e fez um único gol de pênalti. Meu palpite sobre esse jogo é que seja 2 a 0 Manchester City e o City leva essa Champions pela primeira vez na história. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aqui deixa aí nos comentários qual o seu palpite para a final.